Afinal, prótese de mama, silicone, causa câncer de mama? Eu sou a doutora Priscila Morosini, médica e cirurgiã oncológica dedicada à oncologia mamária e saúde das mamas. E no vídeo de hoje nós vamos acabar com esse mito e esse tabu sobre a prótese de silicone, se ela causaria os tumores de mama. Mas calma, porque não é tudo um mar de rosa. E sobre o vídeo de hoje nós vamos falar sobre os linfomas de grande célula. Então não, prótese de silicone não causa câncer de mama. Os tumores mamários com origem no tecido mamário não têm como fator de risco o uso de prótese. Pelo contrário, as próteses elas estão relacionadas inclusive para nós como uma estratégia excelente de reconstrução mamária para pacientes em tratamento do câncer de mama. Mas afinal, aquela história que a gente já viu em noticiário de que a prótese de silicone causou um tumor na mama, ou a história que a gente ouviu que a mãe de alguém precisou tirar a prótese mamária porque aquela prótese causou um câncer de mama, isso é verdade? Pois bem, não estamos falando de câncer de mama, estamos falando de especificamente um tumor relacionado com a mama, mas causado então por essa prótese mamária, que são os linfomas mamários. O linfoma anaplásico de grandes células associado à prótese mamária. Uma das teorias para o desenvolvimento dos linfomas mamários é que a gente tem uma inflamação crônica ocasionada por esse implante, pela colonização desse implante por bactérias. É um diagnóstico extremamente raro, uma em cada 30 mil mulheres farão esse diagnóstico relacionado ao implante mamário. Vamos falar dos sintomas que podem estar relacionados com um provável diagnóstico de linfoma mamário, que vocês agora aprenderam que ele está relacionado com a prótese. Normalmente próteses texturizadas, e a maioria dessas próteses que estão relacionadas com o desenvolvimento do linfoma já saíram de mercado, e as pacientes que têm esse tipo de prótese são orientadas sobre os sintomas para troca em caso de suspeita do diagnóstico. Então, o que faz a gente suspeitar? Quais são os sintomas que fazem a gente pensar num linfoma mamário? Primeiro, então, quando o exame de imagem de mama mostra para nós que a gente tem um líquido em grande quantidade ao redor dessa prótese, que se desenvolveu líquido ao redor da prótese com o passar dos anos. Esse é um dos sinais de alerta. O outro sinal de alerta é uma assimetria mamária importante com uma eventual contratura unilateral, ou seja, quando a gente tem uma deformidade daquela mama que era antes simétrica pelas próteses, mas que uma delas está ficando dolorosa e adquiriu uma assimetria, uma diferença de um lado para o outro. Associado a isso também a gente pode ter uma dor que não existia antes. Então, com essa contratura, lembrando que contratura, dor são complicações de prótese de maneira geral, que poderia acontecer numa prótese mamária colocada com fins estéticos em qualquer mulher, e não que isso vai representar um diagnóstico de linfoma de mama, mas são sinais de alerta para casos em que a gente não tinha aqueles sintomas antes e eles surgiram. Além disso, outros sinais que podem nos chamar a atenção nessa mama com essa prótese, com esse líquido, é presença de massa e nódulos, que é claro que daí entra também um diagnóstico diferencial para tumor mamário propriamente dito, mas principalmente quando a gente tem nodulações na parte interna, onde está a prótese lá e não no tecido mamário, isso nos chama atenção para a gente pensar em linfoma mamário. E ínguas também, tanto supraclavicular, pescoço e ínguas axilares também é um sinal de alerta para nós, lembrando que esse é um achado também do tumor mamário comum, né, o tumor mamário propriamente dito. Então, o diagnóstico diferencial nesses casos vem através da biópsia. Como nós falamos no início desses sintomas todos, o sintoma mais comum, presente em 80% das pacientes com linfoma de mama ocasionado pela prótese, é o líquido ao redor da prótese. Então, fazer um exame de rotina de mama para avaliação dessa prótese, ou mesmo um exame de rastreio da mama para câncer de mama e identificar uma quantidade grande de líquido ao redor da prótese é um sinal de alerta. Lembrando que a gente sempre pode ter um pouquinho de líquido peri-prótese em volumes pequenos, e isso não é um alerta, mas os volumes aumentados de líquido ao redor da prótese são um alerta para nós sim. E como fazer esse diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito com a punção, um aspirado desse líquido em excesso, guiado por um exame de imagem de mama, e a gente encaminha esse líquido para análise. Outra forma de fazer diagnóstico é quando a gente tem presença de nodulações ou ínguas suspeitas, a gente também pode fazer biópsia dessas áreas sólidas, essas lesões associadas a esse líquido. Então, quem vai definir a forma de fazer o diagnóstico em casos suspeitos é o especialista acompanhando o caso. O tratamento do linfoma mamário é essencialmente cirúrgico. Quando a gente fala em tratar esses linfomas da mama, a gente vai precisar realmente tirar essa prótese junto com a cápsula que envolve essa prótese,
de maneira que a gente tenha margens livres, uma ressecção completa, não deixando nada desse tecido capsular para trás. Mas o que é essa cápsula? Então a cápsula é uma formação natural do nosso corpo ao redor da prótese. Em algumas pacientes essa cápsula é mais espessa, o que pode propiciar maiores chances de contratura, mas todo mundo forma uma cápsula, que é uma capinha ao redor dessa prótese. Então é essa cápsula que precisa ser retirada nesse tratamento cirúrgico. Nessa mesma cirurgia, a gente pode reconstruir de maneira imediata, inserindo novas próteses, não tem problema. Normalmente, daí nesses casos em específico, a gente usa próteses sem texturizado, próteses lisas que a gente chama, é a escolha no contexto de tumores mamários, dos linfomas mamários ocasionados por prótese texturizada. Então, nesse caso em específico, a gente opta por próteses lisas para reconstrução ou retalhos musculares locais. Em casos avançados, em que a ressecção é muito grande, tumores que têm um comprometimento de linfonodos, casos menos favoráveis, a recomendação é que a gente espere pelo menos 6 meses para a reconstrução completa dessa mama. E dos tratamentos complementares, então a quimioterapia fica reservada apenas para os casos avançados ou metastáticos dos linfomas mamários, que são raros, esses casos muito localmente avançados. Normalmente a mulher percebe os sintomas e procura assistência antes, e esse é o melhor cenário sempre que tiver um sintoma crônico na mama, procurar ajuda, assistência e orientação profissional para que a gente evite mesmo diagnósticos avançados em casos de alteração. A radioterapia, nesse cenário do linfoma, só vai ser utilizada para tumores que não foi possível ressecções completas, que a gente teve uma ressecção inadequada do tumor na cirurgia por condições técnicas. Nesse cenário, a radioterapia pode ser usada, mas o tratamento dos linfomas mamários ocasionado por prótese, ele é essencialmente cirúrgico na sua base. Então esse vídeo foi para a gente acabar definitivamente com o mito de que a prótese mamária causa câncer de mama. O câncer de mama, que é uma grande epidemia, que tantas mulheres fazem diagnóstico, não tem nenhuma relação com prótese mamária. O diagnóstico raro relacionado à prótese mamária são os linfomas da mama e que são casos mesmo de exceção. Então a prótese é segura sim no contexto do tratamento do câncer de mama. Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse vídeo tenha ajudado você com a sua dúvida. Se você quer ter mais acesso aos conteúdos que eu produzo e também com mais dúvidas, semanalmente eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram toda segunda-feira para que vocês possam trazer algumas dúvidas relacionadas à saúde das mamas e o câncer de mama. Cuide-se!